autossuficientes e, mais que autossuficientes, somos exportadores. Mas, portanto, quando dizemos autossuficientes, não há qualquer importação? Há importação. Há efetivamente importação e há exportação. Digamos, a balança comercial... Mas não é significativa? Não é significativa. Nós exportamos produtos de elevadíssima qualidade e provavelmente importamos produtos de qualidade inferior. São produtos, regra geral, mais baratos e, portanto, regra geral, mais baratos. Não há milagres. Ou seja, hoje, os fatores de produção, quer para Portugal, quer para a União Europeia ou para terceiro país, são iguais e, por conseguinte, não posso acreditar que os produtos importados possam ser de melhor... Ou seja, porquê? Porque os produtos nacionais são altamente competitivos. Vendemos para o Luxemburgo o frango campestre, o frango biológico, as codornizes, o frango intensivo, os frangos de churrasco, por exemplo. E permita-me interromper, essa questão do frango biológico, do frango campestre e das aves biológicas também ajuda a desenvolver o setor? É evidente, ou seja, digamos que dentro do ranking da produção, naturalmente que está o frango de modo biológico. Tem exigências, tem parâmetros de exigências do ponto de vista biológico muito elevadas. Daí que seja uma produção difícil e uma produção que naturalmente é a das mais caras. E que também necessita de espaço, não é? Bastante espaço. Necessita de espaço, precisa naturalmente de produção extensiva, mas acima de tudo precisa do cumprimento íntegro de todos os métodos que são exigidos na produção bio na União Europeia. A segurança alimentar é ainda um dos desafios da avicultura. Que requisitos é que têm de ser respeitados? Olha, o primeiro requisito para a segurança alimentar é o bem-estar animal. Sem o cumprimento das regras do bem-estar animal, não há segurança alimentar. Portanto, isto é fundamental. O resto é naturalmente todo um processo de biossegurança que acompanha a produção, desde as matérias-primas, que são utilizadas, o milho, a soja, o trigo. Portanto, é preciso que fique claro que os animais comem trigo, milho, que fique bem claro para os consumidores que de facto, esta é a base, naturalmente, da alimentação das nossas aves, todas elas. Portanto, desde o controle destas matérias-primas até ao produto chegar ao consumidor final, há toda uma série de cuidados, processo muito controlado, de segurança e tudo muito controlado. Hoje em dia, a responsabilidade é transversal, a responsabilidade é essencialmente do produtor, mas é também do agente económico, seja... E de cada um de nós, ao fim e ao cabo, exatamente, não é? Seja a grande distribuição, seja o pequeno talho, de bairro, seja quem for, hoje são responsáveis e têm a consciência dessa responsabilidade, porque os consumidores também são responsáveis pela segurança alimentar. Os consumidores devem, em primeiro lugar, exigir produtos produzidos na sua terra, no seu país. E saber como é que foram produzidos. Essencialmente, saberem como é que são produzidos. E o mercado avícola ressentiu-se com as crises, nomeadamente os nitrofuranos, a gripe das aves, ressentiu-se muito? Olha, sentiu, naturalmente, os consumidores reagem, digamos, às notícias, algumas delas empoladas da comunicação social, mas também foi uma oportunidade para nós, avicultores. Uma grande oportunidade. Porque continua-se a exportar. Não, eu quero dizer-lhe o seguinte, é que nós começámos, por exemplo, este nosso cliente do Luxemburgo, a quem começámos a foi em plena crise dos nitrofuranos, ou seja, vieram a Portugal, fizeram-nos uma auditoria e acreditaram-nos para fornecer. Portanto, é uma oportunidade. Hoje em dia, o que eu vos quero dizer é o seguinte, é que é impossível que qualquer produtor produza sem cumprir rigorosamente parâmetros, as normas impostas, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, quer seja da União Europeia. Portanto, é completamente impossível. Portanto, a segurança, os consumidores podem estar absolutamente tranquilos que, digamos, a segurança é cumprida em toda a linha, não é? E quais são ainda as principais dificuldades do setor? Bem, as dificuldades do setor é, em primeiro lugar, nós termos a capacidade de conquistar a total confiança dos consumidores. Isto é fundamental, que os consumidores, quando vão ao supermercado, quando vão ao seu talho do bairro, exijam produto de qualidade e produto nacional. Esta é a nossa grande preocupação enquanto produtores. Depois apresentarmos uma diversificação de produtos,
capazes de poder... Mas ainda é difícil, hoje em dia, apresentar essa Não, diversidade? hoje muito mais fácil. Os portugueses consomem muitos frangos, são dos países do mundo que mais frangos consomem, per capita. E tem hoje uma possibilidade de escolha, desde o frango campestre, que é um frango seguro, um frango criado extensivamente. Temos o frango biológico e temos depois o grosso da coluna, a produção intensiva, que é segura, que é de qualidade e que é muito agradável e com certeza não há quase ninguém que não goste de um franguinho assado, de um franguinho grelhado e, naturalmente, também de outros pratos. Aliás, o frango permite uma diversidade de pratos extraordinária, não é? E por conseguinte, estes são grandes oportunidades que nós, produtores, não podemos de maneira nenhuma esconder e devemos promover. E, aliás, este programa ajuda-nos a isso. Bem-haja à RTP que nos escolheu para realizar este programa. Fernando, muito obrigada pela sua presença no De Sol a Sol e até uma próxima. Muito obrigado eu e bem-haja por esta grande oportunidade de chegar aos consumidores por vosso intermédio. Continuem, que os agricultores agradecem. Muito obrigado. Obrigado. Esta semana, o nosso programa mostra-lhe uma rúbrica de investigação. Em causa está o projeto Estratégias de Rega Deficitária em Vinha, Indicadores de Carência Hídrica e Qualidade. Tradicionalmente, a vinha não é regada, mas em regiões como o sul do Alentejo ou o Douro, as altas temperaturas durante o verão tornam a rega necessária. Para não se desperdiçar água e garantir a qualidade do produto final, criou-se um projeto para perceber como regar a vinha de forma controlada. Mede-se o potencial foliar de madrugada e o processo é o seguinte. Arranca-se uma folha e coloca-se essa folha dentro de uma câmara em que se faz aumentar a pressão. E a certa altura aparece-nos no pecíolo que ficou do lado exterior uma gota d'água. Isto funciona como se fosse uma esponja. Se uma esponja tem muita água, nós apertamos um pouquinho e sai água. Mas se a esponja está muito desidratada, precisamos de fazer muita força para obrigar uma gota a sair da esponja. O projeto, que teve início em 2007, tem final previsto para dezembro deste ano. A produção de ovos exige diversos cuidados. São sujeitos a uma seleção apertada e classificados de acordo com categorias. O De Sol a Sol foi até Ferreira do Zézere conhecer uma das maiores fábricas deste tipo de produção. São mais de 20 pavilhões que se dedicam à criação de galinhas poedeiras. Em Ferreira do Zézere, os animais crescem num ambiente reservado, onde recebem todos os cuidados de saúde e higiene para poderem passar para a zona de produção ou postura. Nós adquirimos o pinto do dia em empresas especializadas para a produção de pintos, do dia. Ao receber o pinto temos que ter todas as condições de alojamento, como calor, aquecimento, umidade, iluminação. Durante a fase de cria, até às 17 semanas, a altura em que transferimos para a postura, também é importante o aspecto da profilaxia, ou seja, a prevenção contra doenças que podem atacar as galinhas. Há mais de 2 décadas no mercado, a Zézere dedica-se à produção de ovos. O sistema das capoeiras está totalmente mecanizado. Nos pavilhões de postura, os ovos saem das gaiolas para um tapete rolante e daí passam por diversas salas de classificação, onde é feita uma seleção minuciosa. O ovo sai de um pavilhão, os ovos, as paletes de ovos a granel, ou seja, misturado. Uma palete de ovos tem classes S, M, L e XL. E só aqui no centro de classificação é que é feita essa triagem. A classificação é feita numa fase posterior, quando o ovo já é recepcionado aqui no nosso armazém. É colocado à frente de uma máquina a granel, uma palete. As máquinas têm balanças calibradoras que direcionam o ovo consoante a classe que se quer. Durante a seleção, todos os ovos sujos ou partidos são separados para a indústria de transformação. Os restantes seguem para uma segunda fase de seleção e são inspecionados numa câmara escura, onde é possível ver o interior da casca.
Os cuidados de higiene são uma exigência para que estes produtos cheguem ao mercado e não estejam sujeitos a algumas das infecções mais conhecidas.